Esse vídeo ele vai te surpreender. A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua e de boca. Muita gente fala que Moisés era gago. Outros vão até além, dizendo que Moisés ele era fanho. Arthur, então o que de fato Moisés era? Moisés não era nem gago e Moisés também não era fanho. Então o que significa esse pesado de língua? Pois bem, você nunca vai entender a história se você não pesquisar direto nas fontes judaicas. Então é preciso você conhecer as fontes judaicas, conhecer os rabinos que falam a respeito da Torá, para você absorver esse conhecimento. Então eu estava dando uma estudada sobre isso e ouvi um rabino falar algo muito interessante que eu quero compartilhar com você sobre essa questão. Ele estava explicando que havia um costume lá no Egito, quando um filho de Faraó nascia, um primogênito, porque no Egito o Faraó tinha várias mulheres, então nascia filhos de várias mulheres que Faraó tinha. Qual era o costume? O costume era que Faraó pegava o filho, apresentava em certo tempo ao povo, e quando ele pronunciava algumas palavras em relação ao filho, para saber se aquele menino ele ia ser ou não o sucessor, no momento que ele terminasse de pronunciar, esse menino tinha que pôr a mão na coroa. Isso indicava que ele estava apto para assumir o trono. O que acontece? Quando Moisés ele é posto no rio e ele é achado pela filha de Faraó, quem adota Moisés não é a filha de Faraó, mas quem adota de fato Moisés como príncipe é o rei do Egito. Mas Moisés não poderia assumir o trono do Egito porque Moisés era hebreu. Então o que o rei faz? Quando Moisés tinha 2 anos de idade, Faraó vai, como costume, apresentar o menino ao povo. E o que o menino faz? O menino com 2 anos não coloca só a mão na coroa. O menino mete a mão na cabeça do Faraó e arranca a coroa e traz para o peito. Faraó, vendo aquilo, mandou alguns dos seus servos trazerem uma brasa acesa e abriu a boca do menino e enfiou a brasa na boca de Moisés. Então isso queimou o céu da boca de Moisés, queimou a sua língua, de maneira que tanto o céu da boca quanto a língua de Moisés se tornou uma língua áspera. E aí Moisés falava com dificuldade, não por ser gago, mas por esse ato que o Faraó ele fez de queimar a boca de Moisés. Então quando Moisés ele vai para o deserto e Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho uma missão para você de libertar o meu povo. Moisés fala assim: Senhor, eu sou pesado de língua e pesado de boca. Deus diz: não tem problema, Arão te entende e você será como Deus para Arão, e Arão ele vai ser o teu intérprete. Tudo aquilo que você falar, o Arão vai interpretar ao Faraó. Qual é a maior prova que Moisés ele não era gago? A prova é que no livro de Atos capítulo 7, Estevão falando, vai dizer que Moisés ele era um homem poderoso em palavras. Então Moisés não era gago, Moisés sabia toda a ciência do Egito. Segundo algumas tradições dizem que havia 70 nações em volta no tempo que Moisés estava no Egito. E Moisés sabia todos os 70 idiomas da época. Então Moisés ele era um homem eloquente, um homem que sabia falar. Porém, essa dificuldade de Moisés de ser pesado de língua e de boca foi por conta desse ato que aconteceu, que o Faraó queimou a sua boca, queimou a sua língua, tornando o céu da sua boca e a sua língua áspera, e é como se ele tivesse com ovo na boca, sabe? Ele tinha uma dificuldade de falar, mas ele não era gago e também não era fanho. Então tá aí uma explicação. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, mas eu estou falando algo que a cultura judaica apresenta, algo que os rabinos apresentam a respeito de Moisés nos materiais judaicos. Você sabia dessa informação? O que você acha? É coerente essa informação? Você acha que Moisés era gago, Moisés era fanho? Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma para te trazer uma nova visão em relação a esse texto, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e a sua família, e até o próximo vídeo.